Aqui, ó, ao vivo com vocês, desinstalar o Duolingo. Eu desinstalei o Duolingo depois de 559 dias consecutivos estudando. Então eu queria conversar com vocês rapidamente o porquê dessa decisão e talvez conversar um pouco sobre gamificação de aplicativos e tal, e se você realmente está aprendendo utilizando esses aplicativos. Quero começar falando nesse vídeo rapidinho, pessoal, que eu gosto do Duolingo, tá? Eu acho que ele tem uma função interessante e bem específica, assim, no aprendizado de linguagens e aprendizado, no geral, que é a construção de hábitos, certo? O problema, para mim, e eu já vou discutir o porquê que eu desinstalei o Duolingo, é que ele pode gerar um hábito não muito positivo, que foi o que aconteceu comigo, tá? Então, quando eu percebi isso, foi quando eu decidi mudar e desinstalar ali o Duolingo. Mas ele é muito legal para criar hábitos de você estudar um pouquinho todos os dias, tá? Isso é inegável e eu recomendo muito até que a galera que está me acompanhando lá na área de membros crie esse hábito de estudar um pouquinho por dia, no começo do dia e no final do dia. Tem várias coisas legais do Duolingo, né? É, até nessa questão, ele te incentiva a, no começo do dia e no final do seu dia, você sempre rever as lições, você sempre pegar o celular para estudar e tal. E isso tem um fundamento científico muito legal sobre aprendizado, né? Eu tenho uma aula longa até, de mais de hora, discutindo como que você estuda qualquer coisa, né? Inclusive arte. E nessa aula, eu recomendo, antes até de eu usar o Duolingo, eu acho, eu recomendei que você estudasse antes de começar as suas tarefas domésticas, tarefas de trabalho, e antes de dormir também. Então é mais ou menos nessa lógica que o Duolingo também funciona, né? Ele vai te dar ali o incentivo de XP, XP em dobro, se você estiver usando o aplicativo de manhã e no final do dia, né? De noite. E essa lógica toda funciona muito bem. Na teoria é muito bom. E também eu acho que para quem está querendo começar os primeiros passos para entrar em contato com uma linguagem nova, com uma língua nova, né? Eu acho muito legal, cara. Eu fiz ali 559 dias, aonde eu estava usando basicamente para reforçar o inglês, que eu uso no meu dia a dia do trabalho, mas eu também queria aprender um pouco de francês, porque eu tive a oportunidade de visitar a França, eu trabalho com franceses, então foi meio que unir o útil ao agradável, eh, aprendendo e reforçando essas línguas durante um certo tempo, né. E o francês eu consigo, depois de só ter feito Duolingo, ler é, coisa básica ainda, né, ler e entender o contexto de algumas coisas. Eu consigo me localizar, eu consigo pedir um pão, se eu for para a França de novo em algum momento. Eu consigo pedir um pão, consigo pedir uma bebida, eu consigo me comunicar com os franceses no básico total, assim, mas já quebra um galho absurdo, né. Eu acho que foi uma troca interessante. Mas agora vamos entrar do porquê que eu desinstalei o Duolingo, e é sobre isso esse vídeo. Eu fiz até ao vivo, eu fiz numa live secreta aí, e eu desinstalei o aplicativo ao vivo com a galera, mostrei o celular, foi muito bom, porque acho que era o impulso que faltava pra mim. Mas basicamente, eu estava mais jogando o Duolingo do que realmente tentando aprender e manter o hábito saudável de aprendizado dentro do aplicativo. A culpa não é necessariamente do aplicativo, claro que ele é feito para você ficar preso nele, né, você ficar ali dentro daquela bolha de gamificação. E só explicando rapidinho, gamificação, pessoal, é quando eles tornam um aplicativo algo mais jogável, digamos assim. Ele cria mecanismos que vai te prender com conquistas, com formas de fazer você retornar para o aplicativo, e tem um modo de competição também. Então, toda semana no Duolingo você compete contra outros usuários por posições, tipo primeiro, segundo lugar, tem as ligas que você consegue melhorar, né? Enfim, só que essa questão da gamificação, ele, para mim, né, não funciona muito bem, porque eu acabava entrando no aplicativo mais para fazer pontos e manter a minha streak viva. Então eu entrava às vezes um pouquinho, só para não perder a minha streak, que seriam aqueles dias consecutivos, e me manter na liga que eu tava, do que para aprender. Então, já não estava me servindo mais como um aplicativo de aprendizagem.
Eu não estava necessariamente reforçando mais o meu inglês, nem aprendendo coisas novas de francês. Eu estava simplesmente entrando para entrar num ciclo de pontuação. Eu descobri um pequeno glitch. Deixa eu contar para vocês como que funciona esse glitch. Para você fazer, às vezes, acho que por cerca assim, de 60 pontos, você precisa de mais ou menos 1 minuto dentro do Duolingo, tá? Só para você ter essa média. Só que quando você conclui alguma linguagem, então, por exemplo, eu concluí o curso de inglês. Quando você conclui o curso de inglês e calha de você poder rever a, a, a sua lição, então você revê a unidade, né? Ele te dá tipo um resuminho para você fazer. Só que nesse resuminho, por algum motivo, é um glitchzinho que dá. Eu não sei. Eu conseguia replicar isso, mas parecia um pouco inconstante, tá? Parecia que quando eu fazia 8 horas da manhã certinho, eu conseguia fazer esse glitch. Era um negócio assim. É, ele me permitia fazer, por exemplo, 60 pontos em questão de segundos. Tipo, em 4 segundos eu fazia 60 pontos. Então, olha a lógica, olha a cabeça de quem é viciado em videogame, que nem eu. E eu não jogo mais videogame por causa desse mesmo problema, tá? Então eu me encontrei no Duolingo e fiquei jogando videogame ali. Eu não posso com isso, cara. Eu entrava pra ficar fazendo ponto. Então, tipo, nesse glitchzinho, eu ficava só fazendo ponto, revendo a mesma lição, tipo, várias vezes, e eu não tava aprendendo nada de novo, né? E às vezes eu passava mais de meia hora, às vezes 1 hora, só fazendo ponto, toda manhã ou antes de dormir. Tudo bem, eu desligava o cérebro, eu já não estava fazendo uma operação racional, digamos assim, era só. Eu ficava meio em transe, assim, sabe? Tipo, em transe e jogando aquilo pra fazer ponto, igual qualquer videogame mesmo, né? E eu decidi trocar esse hábito de, por exemplo, toda manhã ficar às vezes 1 hora no Duolingo, ou meia hora, troquei esse hábito por leitura, que era uma coisa que eu estava sentindo muita falta. E eu comprava alguns livros e eu ficava nessa de, cara, eu vou ler em algum momento, no futuro eu vou ter tempo para poder ler e tal. Então eu parei para entender a minha dinâmica de dia, né, e ver aonde que tinha alguma brecha. Não é necessariamente querer tornar o meu dia só produtivo, tá? Mas é porque eu estava sentindo falta desse hábito de leitura mesmo, né? E aí eu falei o seguinte, eu tenho um monte de livro em inglês aqui, se for para eu reforçar o hábito de leitura de inglês, né, reforçar o hábito de dar aquecida nos motores em inglês antes de trabalhar, pô, eu vou pegar um livro desses em inglês e eu vou começar a ler, porque eu quero ler esses livros, né, de qualquer forma. Só que eu vou ler em voz alta. Então eu criei esse hábito de toda manhã, eu sou aquela pessoa insuportável que pega um livro e lê ele em voz alta. Eu recito esse livro. Então a minha esposa tá amando esse meu hábito novo, né? De 6 horas da manhã pegar um livro para ler em voz alta. Mas eu fecho, obviamente, as portas, fico quietinho, assim, tento fazer em silêncio, mas lendo em voz alta, né? Tipo, sussurrando esse livro para treinar a minha forma de falar o inglês e a própria leitura em si, né? Então, nessa brincadeira, eu retomei um hábito muito gostoso da minha vida. Eu estou conseguindo ler novamente. Eu já li quase 100 páginas em pouco tempo, assim, em alguns dias eu li 100 páginas, que era uma coisa que eu não fazia, eu não conseguia progredir tão bem nos livros. Estou conseguindo ler várias páginas por dia, assim, só nessa pegada de tentar reforçar o meu inglês, entendeu? Então, eu tentei adaptar o meu hábito de jogar de manhã para um hábito de leitura. E porque eu pensei assim, cara, se eu já tô jogando Duolingo, por que que eu não pego e jogo algum videogame que eu realmente quero jogar, tá ligado? Porque esse não é um jogo que me entretém de verdade. Eu fico, sabe, fico meio, quando eu falei, né, eu fico em transe jogando aquilo, eu não tô pensando no jogo, eu não me divirto de verdade com esse jogo, eu só perco tempo, né? Então foi uma troca que eu fiz. E eu queria saber de vocês usam o Duolingo dessa forma que eu tô falando? Desliga o cérebro e fica em transe, fazendo pontos, ao invés de aprender de verdade? Vocês têm isso com outros aplicativos? Porque essa questão de gamificação, não só para aplicativos de aprendizado, mas para aplicativos no geral, né? Aplicativos de linguagem, por exemplo, isso acaba criando hábitos, para mim, negativos. Vocês têm alguma dificuldade com esse tipo de hábito? Eu queria realmente saber de vocês aqui nos comentários. Eu quero ler os comentários de vocês para saber a experiência que vocês estão passando também.
tenta dar uma olhada nisso, se você não está preso no Duolingo simplesmente por conveniência, porque você não quer perder a sua sequência de dias. Por isso que eu fiz ao vivo. Eu sou uma pessoa que eu sou meio 8 ou 80, eu não consigo fazer as coisas no meio termo, entendeu? Ou eu vou me dedicar completamente pra parada, ou eu não vou fazer nada daquilo. Então, por isso que eu fui um pouco dramático, mas funcionou e eu tô me sentindo muito feliz com esse meu novo hábito. Então, é isso para esse vídeo, pessoal. O que que vocês acham? Deixa nos comentários, não esquece de deixar sua avaliaçãozinha aí também. E sugere aí outros tipos de vídeo que vocês querem que eu faça, tá bom? Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau!